Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 60 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 142 da Consolidação das Leis do Trabalho. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito desse fascículo legal, devemos informar que o artigo 141 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado e, portanto, dentro do esquema que nós nos propusemos a fazer para esse nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho, não estaremos a desenvolver entendimentos a respeito do mesmo, já que já não tem mais presença no universo juslaboral brasileiro. Passemos, pois, então, a desenvolver nossos estudos a respeito do artigo 142 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o objetivo dessa aula de número 60 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. Determina o artigo 142 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregado receberá a mesma remuneração devida no valor da data da concessão das férias. É importante informar que, apesar da grande confusão que a Consolidação das Leis do Trabalho determina com relação ao conceito de salário e de remuneração, muitas das vezes confundindo ambos os institutos, o artigo 142 da Consolidação das Leis do Trabalho versa sobre o recebimento pelo empregado da mesma remuneração devida no valor da data da concessão das férias. Portanto, ele terá direito não só a receber o salário daquela parcela devida à guisa de férias, mas toda a remuneração que engloba as gorjetas, os benefícios adicionais, enfim, todas aquelas parcelas que compõem a sua massa remuneratória no valor da data da concessão das férias. Portanto, o empregado receberá a mesma remuneração que está sendo desenvolvida a ele na época da concessão das férias. É importante dizer que, embora o artigo 142 da Consolidação das Leis do Trabalho não traga em si estampado a parcela de 1/3 a mais a respeito das férias prevista no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, esta parcela também deverá ser paga ao empregado no valor da data da concessão de suas férias.
Se o empregado receber seus valores por hora, ou seja, se ele receber vinculado ao valor horário da sua remuneração, ao contrário do que os outros empregados recebem mensalmente, ou por quinzena, ou por semana, ou por dia, ele estará recebendo por hora de trabalho. Quer dizer, cada hora ela está sendo remunerada imediatamente para aquele empregado. Ele terá direito a receber a média do período aquisitivo no valor do salário na data da concessão. Então, quando o empregado recebe por hora, ele será remunerado em termos de férias com a média dos valores que ele vem recebendo por hora durante todo o período aquisitivo. Então, pegar-se-á o período aquisitivo que nós sabemos pelas nossas aulas anteriores, que é de 12 meses, e se fará uma média, somar-se-á todos os valores destinados àquele empregado que recebe por hora durante os 12 meses e dividir-se-á por 12 também para encontrar o valor que ele deverá receber à guisa de pagamento pelas férias, sempre lembrando que serão adidos os valores encontrados do terço constitucional já enumerado por nós nesta aula. Se o salário for pago por tarefa, aqueles empregados que são contratados por tarefas específicas, haverá também a média de produção no período aquisitivo, com o valor da tarefa na data da concessão. Então, o que vai se fazer no caso do empregado que recebe por tarefa? Vai se fazer uma compilação de toda a produção dele no período aquisitivo e fazer-se uma média disso, ou seja, no mesmo esquema. Vai se estabelecer os valores da produção mês a mês e depois fazer o somatório e dividir por 12 para chegar-se ao valor em que o empregado terá de receber a guisa de remuneração do seu período de férias. E sempre levando em consideração o valor da tarefa que esteja vigente na data da concessão das férias ao empregado. As utilidades serão pagas de acordo com o que for anotado na carteira de trabalho e previdência social. Lembrando a vocês que as utilidades que continuarão a ser regularmente utilizadas pelo empregado durante o seu período de férias, como, por exemplo, a questão da habitação. Portanto, o empregado continuará a utilizar a sua habitação mesmo estando de férias. Esse tipo de utilidade ele não faz parte da composição para fins de pagamento da remuneração do período de férias desse empregado. E é preciso que essa remuneração esteja vinculada ao pacto de emprego anotado na sua carteira de trabalho e previdência social. Se o empregado recebe por meio de percentagem, comissão ou diárias de viagem, a média percebida no período dos 12 meses anteriores à sua concessão desse período de férias é que será levada em consideração. Aqui cabe uma informação, um alerta muito importante, que neste caso aqui não é a média do período aquisitivo, mas sim a média percebida no período de 12 meses anteriores à concessão do período de férias.
Qual é a diferença? A diferença vai ser naquele sistema que nós já vimos em aulas anteriores, que, vencido o período aquisitivo, o empregador terá o período idêntico de 12 meses para destinar as férias ao seu empregado. Portanto, naquele caso em que nós estávamos vendo até agora, sempre era a média levada em consideração a do período aquisitivo. No caso do salário pago por percentagem, comissão ou viagem, a média será a percebida no período dos 12 meses anteriores à concessão, e, portanto, não no período aquisitivo, mas no período em que o empregador tem para destinar as férias ao seu empregado, que seriam os 12 meses após o período aquisitivo. Os adicionais de horas extras, horas noturnas, horas em regime de trabalho insalubre ou perigoso, serão computados no salário base ao cálculo das férias. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que antes da gente fazer toda essa sistemática que nós estamos vendo aqui, de estabelecer as médias dos trabalhos executados durante o período aquisitivo ou dos últimos 12 meses anteriores à concessão, os adicionais de hora extra, noturnas, insalubres ou perigosas serão computados no salário base. Portanto, antes de fazer essa média, o salário base será... Aí é que continua aquela grande dissociação entre os entendimentos do que seja salário ou remuneração. A nosso ver, os adicionais de hora noturna, insalubres ou perigosas, eles fazem parte da remuneração. Então, não serão computadas no salário base, mas sim na remuneração do cálculo das férias. Então, eles não serão novamente adidos ao montante dentro daqueles 12 avos que são necessários para fazer com que as férias sejam pagas adidas desses adicionais. Eles já estarão computados obrigatoriamente no salário base. E daí, do salário base para frente, é que virão os 12 avos de médias dos valores percebidos à guisa de montante das outras verbas remuneratórias. Portanto, aqui é importante dizer que os adicionais comporão a remuneração e não o salário base ao cálculo das férias. A essa diferença, e a CLT sempre foi muito confusa em distinguir, como já o dissemos, salário de remuneração. Normalmente ela usa salário como se fizesse referência à remuneração, e isso causa essa celeuma tanto doutrinária como jurisprudencial a respeito dos termos utilizados neste artigo seletista e em toda a composição do corpus da consolidação das leis do trabalho. Remanesce essa dúvida em que hipótese estaria se falando de salário e em que hipótese estaria se falando de remuneração. Nesse caso aqui, dos adicionais de hora extra noturna, de serviço insalubre ou perigoso, estar-se-á falando necessariamente de remuneração e não de salário base, e aí há essa imprevisão desse artigo seletista a respeito desses termos. Se o empregado, no momento das férias, não estiver percebendo os mesmos adicionais do período aquisitivo, portanto, se ele já não estiver mais, por exemplo, recebendo um adicional de horas extras de horas noturnas, quer dizer, ele foi transferido para o período do dia, por exemplo, logo após o período aquisitivo.
foi transferido para o período do dia e não terá mais direito aos adicionais para o serviço noturno, porque deixou de trabalhar no âmbito do serviço noturno. E o adicional do serviço noturno, por exemplo, ele só é devido quando e somente se o empregado trabalhar no período noturno. Se a mesma coisa dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, que somente são devidos enquanto houver a incidência do evento insalubre ou perigoso durante a prestação pessoal de serviços. Portanto, pode ser que o empregado, no momento das férias, não esteja mais recebendo os mesmos adicionais do período aquisitivo, ou quando o valor dos mesmos, por variações, estiver diferente, ou seja, variável mês a mês, ou estiver diferente daquele período aquisitivo. Então, eles são computados, neste caso, pela média após a atualização dos valores. O que quer dizer o seguinte: primeiro se atualiza todos os valores para o dia em que há a concessão do período de férias e depois utiliza-se uma média dos valores dos adicionais cumpridos durante o período aquisitivo para se estabelecer qual é o quantum que vai ser destinado pelo empregador ao seu empregado durante o período em que ele estiver cumprindo o benefício anual de férias. Estas eram as nossas considerações que deveríamos fazer a respeito deste artigo da consolidação das leis do trabalho e aproveitamos essa oportunidade para agradecer a vocês a oitiva dessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas aulas, para que nós possamos continuar a desenvolver esses nossos estudos da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e desenvolver a distribuição do conhecimento a um maior número de alunos interessados nos temas aqui trazidos em cada aula que nós estamos a desenvolver nesse nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. Muito obrigado a todos.